Desde los primeros días de la humanidad, las palabras han tenido el poder de crear, sanar, dividir y transformar. Pero nunca antes en la historia palabras estuvieron tan cargadas de significado e impacto como las pronunciadas por Cristo. El simple ven y sígueme ha resonado durante siglos, cruzando culturas y generaciones, llamando a personas a dejar viejos caminos y abrazar una vida nueva. Otras expresiones, como consumado es, señalaron el inicio del capítulo más grande de la redención humana. Cuando Jesús hablaba, no eran solo palabras, eran verdades vivas, semillas de libertad y cambio. Ya sea entre multitud o en conversaciones privadas, cada palabra portaba un secreto. Una invitación al corazón, una respuesta al anhelo más profundo del alma. Al principio de todo, las palabras de Cristo no solo fueron escuchadas, encendieron la esperanza e inauguraron una nueva era espiritual. A primera vista, podría parecer que Jesús siempre quiso que todo fuera claro y directo, pero muchas veces habló de forma que solo unos pocos entendieran realmente su mensaje, en más de una ocasión. Después de dirigirse a la multitud, se retiraba con sus discípulos y les explicaba aparte lo que había dicho. No era favoritismo, era formación. Jesús estaba preparando un pequeño grupo para que, más adelante, compartieran esas verdades con todo el mundo. Cuando Cristo dice que a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, está revelando que sus palabras tienen capas de profundidad. La multitud escuchaba historias, los discípulos, por recibían revelaciones, y es secreto no é acentuada para ficar escondido, é acentuada para ser comprendido, vivido y después proclamado. Las palabras de Jesús en secreto siguen invitando hoy a quienes desean ir más allá de la superficie y permitir que el Espíritu les muestre el verdadero alcance de lo que Él dijo. Jesús fue un maestro de historias. Con frecuencia hablaba en parábolas, relatos breves, sacados de la vida cotidiana, pero cargados de símbolos y verdades profundas. Estas historias intrigan porque, a primera vista, parecen simples cuentos rurales, pero quien escucha con atención percibe otro nivel, uno que sacude la conciencia y transforma el corazón. Para muchos oyentes, las parábolas quedaban como enigmas. Para los discípulos y aquellos que deseaban comprender, se volvían como llaves para comprender los misterios del reino de Dios. Jesús usaba esta técnica no para esconder la verdad, sino para invitar a una búsqueda personal más profunda. Es como si sus palabras dijeran: escucha más allá de lo obvio, pregunta, medita, busca sentido. Cada parábola es un tesoro enterrado, esperando ser descubierto por el que tiene humildad y hambre de aprender. Por eso, las parábolas siguen hablando hasta hoy, sus mensajes no envejecen. Siguen desafiando cada nueva generación a mirar más allá de la superficie y descubrir los secretos que liberan. A muchos les sorprende descubrir que, en varios momentos, Jesús no habló de forma directa, sino que usó frases enigmáticas, metáforas intensas y expresiones que confundían incluso a sus propios discípulos. No era falta de claridad, era profundidad. Cuando Jesús dice, por ejemplo, el que tenga oídos para oír, que oiga, está dejando claro que su mensaje no es acentuada para una escuta distraída, superficial, más para que me está dispuesto a prestar atención, refletir y dejarse confrontar. Sus palabras funcionaban como un filtro. Quienes solo buscaban espectáculo se marchaban confundidos, quienes tenían hambre de verdad se quedaban, preguntaban y eran transformados. Jesús hablaba en enigmas porque quería llevar a las personas más allá del obvio, romper paradigmas religiosos y tocar áreas profundas del corazón que una explicación fría nunca alcanzaría. Muchas de sus frases enigmáticas obligaban al oyente a tomar una decisión o ignorarlo que había oído o comenzar una jornada de búsqueda. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? En ese proceso, o Espíritu Santo abre os solos, y aquí lo que parecía difícil pasa a ser revelación viva. Así, los enigmas de Cristo no son muros, sino puertas que me insiste en bater. Acaba encontrando respuestas que libertan, curan y redirigen toda la vida. Cuando Jesús decía sígueme, no estaba haciendo una invitación bonita ni proponiendo una leve mejora de vida. Esa palabra cargaba un llamado radical de dejar redes, seguranzas, pecados escondidos, planos pessoais y colocar a propia historia en las manos de Cristo. Para algunos, significó literalmente abandonar su trabajo y su ciudad. Para todos,
Significó cambiar de centro del yo primero al el primero. Seguir a Jesús no es apenas caminar detrás de Él, sino aprender a pensar, amar, perdonar y obedecer como Él. Al mismo tiempo, sígueme es una palabra profundamente libertadora. Jesús no llama a los perfectos, llama a pecadores, confundidos, cansados. Gente común. Su invitación implica, no necesitas tener todo resuelto. Camina conmigo y yo transformo tu camino. Quien toma en serio ese llamado descubre que cada paso con Cristo desata cadenas invisibles, hábitos que aprisionaban, culpas que pesaban, medos que paralizaban. Por eso, cuando Jesús dice sígueme, no é acentuada un convite opcional, é acentuada a porta de entrada para a vida que realmente vale a pena viver. Cuando Jesús pronunciaba tus pecados te son perdonados, no estaba diciendo una frase religiosa bonita, él estaba declarando algo que só Deus poderia afirmar. Para os líderes religiosos, isso soaba como blasfemia porque sabían que, segundo as escrituras, somente o propio Deus pode perdoar pecados. Por eso, cada vez que Jesús decía esas palabras, él no apenas consolaba a un corazón culpado, él estaba revelando esa identidad divina, afirmando silenciosamente, yo tengo autoridad sobre todo pecado, sobre toda culpa y sobre todo pasado. Para quien recibía esa declaración, algo invisible, porém gigantesco, acontecía, culpa acumulada por años, lembranzas que atormentaban la conciencia. Vergüenza que parecía imposible de borrar, todo eso era colocado debaixo da graça. Jesús no negociaba como pecado, mas oferecía perdón completo a quien se aproximaba con fe y arrepentimiento. Y es perdón no era só jurídico, era también terapéutico, libertaba a mente, curaba o corazón, restauraba dignidade. Por eso, entender o peso de tus pecados te son perdonados e acentuado a perceber que, nenhuma condenação o do passado é acentuada maior que a palavra de Cristo, quando ele fala. A história não fica marcada pelo que fizemos, e sim pelo que ele decide nos conceder. Un recomeço real, y una vida nova y una liberdade que nenhuma acusação pode roubar. Cuando Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, muchos interpretaron esto como una prohibición total de cualquier tipo de discernimiento. Usan la frase para silenciar toda corrección, toda confrontación, como si Cristo hubiera dicho, cada uno hace lo que quiere y nadie puede opinar. Pero, si miramos el contexto, entendemos que Jesús no está cancelando el juicio, sino julgamento hipócrita, duro, sem amor, aquele que aponta o dedo para o outro en cuanto ignora o propio pecado. El verdadero sentido de sus palabras es un llamado a examinar primero el corazón propio antes de señalar al hermano. Jesús enseña que debemos tirar a viga todos os solos antes de tentar tiraro. Fisco do outro. Ou seja, ele não nega a necessidade de correção, mas estabelece a ordem, humildad antes de crítica, amor antes de confrontación, misericordia antes de cualquier veredicto. Cuando esa frase es acentuada compreendida correctamente, el no nos lleva ao silencio cobarde y cima un tipo de juicio santo feito con lágrimas, temor a Dios y deseo sincero de restaurar, no de destruir. A lo largo de los evangelios, una de las frases más repetidas por Jesús es no teman. A primera vista puede parecer apenas un consolo genérico, quasi como decir calma, vai dar todo certo, pero cuando Cristo pronuncia esas palabras, el enao está ofreciendo optimismo barato. Está revelando a base sobre a cual o medo puede ser vencido, a propia presencia y autoridad. Ele diz no teman cuando o mar está furioso, cuando os discípulos pensan que va a morrer. Cuando noticia de perseguição perda, o futuro incerto avala o coração dos que o seguem. O segredo por trás de esa frase acentuada que Jesús nunca manda a alguien deixar de temer no vacío, siempre acompaña o mandamento con una razão, no teman. Yo estoy con ustedes, no teman, pequeño rebaño, porque el Padre ha decidido darles el reino, ou seja, no é acentuada a força psicológica do discípulo que elimina o medo. É acentuada a certeza de quem camina ao seu lado. Cuando entendemos eso, no teman deixa de ser una orden imposible y se torna un convite grave. Confianza, olar menos para as ondas, mais para aquele que domina o mar, menos para os cenários de perda, mais para as promesas de un Deus que não mente y não abandona. Assim,
Cada vez que lembramos esas palabras, no repetimos un mentre vacío, mas nos ancoramos na verdade que realmente liberta do pavor, se Cristo está conosco, en un medo tema última palabra. Una y otra vez, Jesús sorprendió a los religiosos de su tiempo al mostrar que Dios mira mucho más allá de las apariencias externas, mientras muchos se enfocaban en rituales, normas y tradiciones. Él ponía el dedo en el centro del problema, el corazón humano, cuando decía que da abundancia do coração fala a boca, o que do coração procedemos maus pensamentos. Jesús estaba revelando que o verdadeiro campo de batalha não é acentuado ao templo, a roupa o gesto y simo interior, aquilo que ninguém ve, más que Deus conhece por completo. Para Cristo, de nada sirve parecer correcto por fuera si el corazón sigue lleno de orgullo, odio, hipocresía o indiferencia. Ele denunciava uma religião de fachada. Mas ao mesmo tempo oferece já algo muito melhor, relacionamento real com Deus que começa quando o coração é acentuado, quebrantado e sincero diante dele. Por isso, cada vez que Jesus confronta fariseus, tradições vazia su prática sem amor, ele está chamando a todos nos a uma fé mais profunda, que não se apoia em rótulos religiosos e sim em uma transformação interior que se traduce em vida, caráter e atitudes guiadas pelo amor. Cuando Jesús declara, yo soy la luz del mundo, no está usando una metáfora poética cualquiera, está haciendo una afirmación explosiva en el contexto espiritual de su tiempo, la luz. Para el pueblo de Israel, siempre estuvo asociada con la presencia y la guía de Dios, una columna de fuego en el desierto, una lámpara para los pies. Una señal de que el Señor estaba cerca. Al decir que Él mismo es la luz, Jesús se coloca no como un maestro más, sino como aquel que revela quién es Dios y muestra a Él. Camino seguro en medio de toda oscuridad. No se trata solo de iluminar ideas, sino de revelar o coração, expor o pecado y ao mesmo tempo apontar uma saída cheia de graça. Esa frase también carrega una promesa libertadora: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, useja. No es acentuada apenas uma descrisa o sobre que me le acentuada, mas un convite a una nueva forma de caminar. Seguir a Cristo significa permitir que ese o a luz entre las áreas escondidas da al maltromes, culpas, medos, vicios, mentiras que contamos a nos mesmos y deixe de viver tropezando no escuro. A luz de Jesús no humila para destruir, expõe para curar, por isso, quanto mais alguém se aproxima de Ele, mais enxerga a verdade sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo, e acentuada justamente essa visão clara que liberta, a certeza de que, mesmo conhecendo tudo o que há em nós, Ele continua nos chamando a caminar na esse ou a luz, um passo de cada vez. La libertad que Jesús promete no es la que muchos imaginan, ausencia de reglas, hacer lo que se quiere o escapar de toda responsabilidad. Cuando le diz conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, está revelando que a verdadeira liberdade começa no reconhecimento da própria condição, escravidão ao pecado, as mentiras internas, aos desejos que destroem. A grave aprovação dos outros. Para Cristo, ser libre não é acentuado a poder pecar sem consequências, mas ser capaz de dizer não ao que nos escraviza e sim ao que nos eleva. Essa liberdade é acentuada dupla, negativa, rompendo correntes que prendem, positiva, abrindo espaço para viver em plenitude. Jesus mostrou isso na mulher adúltera. Libertada não para continuar no pecado, mas para pecar no más, no endemoninado gadareno. Liberto das legiões que o atormentaban para voltar a grave família restaurado. O segredo está en João 8:36, su filho vos libertar, verdadeiramente seréis libres. Não é acentuada a esforço humano, mas entrega a Ele que desfazos nos meis, apertados. Por isso, entender a liberdade de Jesus é acentuada a perceber que la ser licença para o caos é acentuada ao único caminho para uma vida sem pesos, sem vergonha, sem arrependimentos e uma existência guiada pela verdade que nos torna realmente livres para amar, obedecer e viver como fomos criados para ser. Jesús pronuncia una de sus invitaciones más revolucionarias y profundas: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A primera vista, parece un consuelo para los exhaustos, pero es infinitamente más. No está hablando solo del cansancio físico o laboral.
sino daquele peso espiritual que en un ser humano consegue carregar sino culpa acumulada, fracasos repetidos, presos das expectativas alheias, ansiedad de pelo futuro incierto. Feridas emocionais que sangran por dentro. Essa promessa é acentuada a um chamado direto a quem chegou ao limite, a quem tentou de tudo religião autoajuda. Força de vontade e ainda se sente vazio. Jesús no exige que venamos arrumados, perfeitos o preparados, basta chegar como estamos. Con todas as cargas, Ele promete descanso não como uma pausa temporária, mas como uma troca radical. Tomai sobre vosotros meu jugo e aprendereis de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas. O descanso de Cristo vem através de aprender seu jeito, mansidão que não exige performance, humildade que não busca aprovação, confiança que entrega o controle. Por isso, essa frase esconde a maior libertação. Ninguém precisa mais carregar sozinho o que Jesus já assumiu na cruz. Vindo a Ele, descobrimos que nossas cargas, pecados, dores, incertezas são substituídas por seu jugo leve. Sua presença constante, sua paz que excede todo entendimento, é acentuada ao convite para uma vida sem fardos autoimpostos, onde o descanso não é acentuada a fuga, mas força renovada para enfrentar o dia com a certeza de que, em Cristo, toda carga encontra alívio eterno. En el momento más dramático de su vida, Jesús colgado entre dos ladrones, uno de ellos se atreve a hacer una petición que desafía toda lógica humana. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay tiempo para buenas obras, no hay rituales, no hay méritos acumulados, solo una confesión honesta en el último instante. Y la respuesta de Cristo es inmediata y revolucionaria. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esas palabras, Jesús revela el secreto más poderoso del Evangelio. La salvación no depende de cuánto tiempo tenemos, sino de con quién estamos. O ladrão não precisou de anos de santidade, de jejuns, de doações ou de perfeição moral. Bastou reconhecer esse ou a culpa, crer na realeza de Cristo e pedir misericórdia. Essa resposta quebra todos os paradigmas religiosos, mostra que a graça de Deus não é acentuada medida por escalas humanas de merecimento, mas pela fé simples que se apega a Jesus no último segundo. Para todos nós, essa cena esconde uma promessa libertadora. Nenhum passado é acentuada tal sujo que não possa ser lavado, nenhum tempo é acentuada tal curto que não alcance a misericórdia divina. O ladrão representa cada que chega ao fim de si mesmo, sem nada a oferecer além de lembrar-te de mim. E Jesus responde hoje como respondeu então: hoje estarás comigo no paraíso. É acentuada a garantia de que, enquanto a vida, há esperança, enquanto a fé, há salvação. Nenhuma condenação humana, nenhuma fala irreversível pode anular a palavra final de Cristo, paraíso. Garantido para quem, no último instante, escolhe olhar para Ele. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, sino el pilar central de la fe cristiana. 3 días después de su crucifixión, el sepulcro donde fue colocado se encontró vacío. Y un ángel anunció a las mujeres: Él no está aquí, ha resucitado, tal como lo había prometido. Este acontecimiento confirmó que Jesús es el Hijo de Dios y que la muerte no tiene poder sobre Él. A lo largo de 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y a muchas otras personas, demostrando que estaba vivo, con pruebas tangibles, compartiendo enseñanzas y fortaleciendo su fe. A través de la resurrección, Cristo cumplió las Escrituras y abrió el camino para que todos los que creen tengan vida eterna. Su ascensión al cielo marcó la culminación de esta manifestación, dejando una promesa clara: volverá de la misma manera que partió. Esta verdad revolucionaria ofrece esperanza y certeza. La muerte no es el final, sino una puerta hacia la vida eterna para todos aquellos que confían en Jesús. La resurrección es la garantía de que su sacrificio fue aceptado y que en Él tenemos la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Una victoria que transforma vidas y ofrece un futuro lleno de esperanza. Hay momentos en los evangelios donde Jesús no responde con discursos, sino con un silencio profundo y cargado de significado, frente a Herodes, que esperaba un espectáculo de milagros. Ante los juicios injustos de Pilatos, incluso cuando la multitud pedía explicaciones, muchas veces Él eligió callar.
es silencio nao era debilidad u falta de argumentos, era soberania. Era saber que algunas verdades só se revelan no momento certo, pelo meio certo. O silencio de Cristo confrontaba os acusadores. Como ese a propia conciencia, forzábalos a huir o vazio de suas perguntas, mostraba que ele não precisaba se defender porque ese a identidade já estaba aprobada por Deus, para os discípulos. El silencio era lisao, nem sempre responder verbalmente e acentuada necesario, veces a postura, a paz interior e a confianza no Pai falan mais alto que cualquier argumento. Oje. Cuando enfrentamos acusações, dúvidas o provocações, o silencio de Jesús nos ensina a não reagir por impulso, mas a confiar que Deus tem o tempo perfeito para falar. Seu silencio na cruz, recebendo insultos sem revidar. Foi o maior sermão sobre amor e poder contido, e acentuada como se ele dissesse: minha resposta final não será em palavras humanas, mas na ressurreição que virá, assim. O silencio de Cristo revela que a verdadeira força não precisa gritar para ser ouvida, ela transforma pelo exemplo, pela paciência e pela certeza de quem sabe que a vitória já está garantida. Jesús no solo hablaba de amor y perdón, también dio advertencias directas y urgentes que muchos prefieren ignorar hoy, cuando dice cuidado con los falsos profetas que bemen pele de ovela. Más por dentro Saúl lobos robadores, él estaba alertando sobre líderes religiosos que usan palabras bonitas para manipular, controlar y enriquecer. No usa os obvios vilões, mas os carismáticos. Os que prometen vençao sem arrependimento, os que vendem salvação barata. Outra advertência pouco ouvida e acentuada. Sobre o final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é acentuada apocalipse com monstros, mas eros a moral cotidiana, indiferença, egoísmo. Normalização do pecado que endurece corações e destrói comunidades. Jesús também alertou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos-nos em teu nome? E então eles direi abertamente: nunca vos conheci. O perigo maior não é acentuada ao pecado grosseiro, mas religiosidade vazia, atividade frenética sem intimidade com Deus. Estas advertências não são para gerar medo, mas despertar vigilância espiritual. Que más leva a Sergio examina líderes, prouta cheio coração. Prioriza relacionamento auténtico com Cristo acima de tradições ou modismos. Ignorá-la se acentuada a arriscar ficar vulnerável a enganos que roubam a eternidade. Jesús as pronunciou por amor para que ninguém se perca por descuido. Hoje, revisitar essas palavras é acentuada ato de sabedoria que salva vidas e preserva a fé verdadeira em meio a tanta confusão espiritual. Jesús habló más sobre dinero y posesiones que sobre cielo o infierno porque sabía que el corazón humano se ata fácilmente a lo material, cuando dice: ninguém pode servir a dois senhores. O amará o um e odiará ao outro, o se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podem servir a Deus e riquezas, ele não estava condenando a prosperidade, mas expondo a idolatria sutil que transforma bens em mestres. O dinheiro ensina o acentuado amor, o problema ser quando ocupa o lugar de Deus, quando vira. Segurança falsa, identidade um motivo de vida. Ele também alertou: ai de vós, ricos, porque já tendes vós a consolação, não é acentuada ódio aos abastados. Más reconocimiento de que a riqueza material pode endurecer o coração, gerar autosuficiencia y bloquear a dependencia de Deus. Jesús ensinou a dar generosamente, não por obrigação, mas porque é acentuada mais bem-aventurado dardo que receber. O segredo libertador está en Mateus 6:33, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Priorizar Deus desata as mãos do dinheiro, não para pobreza forçada, mas para contentamento genuíno e generosidade que multiplica bençaos. Essas palavras incomodam porque confrontam nossa cultura de consumo, nosso medo da escassez. Nossa tendência a confiar no saldo bancário mais que na providência divina, que mais leva a Sergio aprende a usar o dinheiro como ferramenta para o reino, não como fim em si mesmo. É acentuada aí que a verdadeira liberdade financeira começa quando o coração serve só a um senhor e as pazes viram instrumentos de benção ao invés de correntes que prendem. Jesús não solo hablaba de amor e perdão,
también dio advertencias directas y urgentes que muchos prefieren ignorar hoy, cuando dice cuidado con los falsos profetas que bemen pele de ovela. Más por dentro Saulo vos robadores, él estaba alertando sobre líderes religiosos que usan palabras bonitas para manipular, controlar y enriquecer. No os obvios viloes, más os carismáticos. Os que prometen venzaos sema arrependimento, os que venden salvação barata. Outra advertencia pouco ouvida e acentuada. Sobre o final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é acentuada apocalipse con monstruos, más eros a moral cotidiana, indiferencia, egoísmo. Normalização do pecado que endurece corazones y destruye comunidades. Jesús também alertou, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nos em teu nome? E então eles direi abertamente, nunca vos conheci. O perigo maior não é acentuada ao pecado grosseiro, mas religiosidade vazia, atividade frenética sem intimidade com Deus. Estas advertências não são para gerar medo, mas despertar vigilância espiritual. Que mais leva a sério, examina líderes, proutache o coração. Prioriza relacionamento auténtico con Cristo acima de tradições e modismos. Ignorarla se acentuada a arriscar ficar vulnerável a enganos que roubam a eternidade. Jesús as pronunciou por amor para que ninguém se perca por descuido. Hoje, revisitar esas palabras se acentuada ato de sabedoria que salva vidas y preserva a fe verdadeira en meio a tanta confusão espiritual. Próximo. De Talado 17 las palabras de Jesús sobre el dinero que incomodan. Jesús habló más sobre dinero y posesiones que sobre cielo o infierno. Porque sabía que el corazón humano se ata fácilmente a lo material. Cuando dice ninguém pode servir a dois senhores, o amará o um e odiará o outro, o se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e riquezas, ele não estava condenando a prosperidade, mas expondo a idolatria sutil que transforma bens em mestres. O dinheiro ensina ou é acentuada. O problema surge quando ocupa o lugar de Deus, quando vira segurança falsa, identidade um motivo de vida. Ele também alertou, ai de vós, ricos. Porque já tendes vos a consolação, não é acentuada ódio aos abastados, mas reconhecimento de que a riqueza material pode endurecer o coração. Gerar autosuficiencia y bloquear a dependencia de Deus. Jesús ensinou a dar generosamente, não por obrigação. Mas porque acentuada mais bem-aventurado dar do que receber, o segredo libertador está en Mateus, las 6:33, buscai. Primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Priorizar Deus desata as mãos do dinheiro, não para pobreza forçada, mas para contentamento genuino y generosidade que multiplica venzaos. Esas palabras incomodan porque confrontan nossa cultura de consumo, nosso medo da escassez. Nossa tendência a confiar no saldo bancario mais que na providencia divina. Que mais leva a sério, aprende a usar o dinheiro como ferramenta para o reino, não como fim em si mesmo, é acentuada. Aí que a verdadeira liberdade financeira começa quando o coração serve só a um Senhor. Y as pacis viram instrumentos de venzao ao en vez de corrientes que prenden. Próximo 18 lo que Jesús dijo sobre el perdón y pocos practican. Jesús elevó el perdón a un nivel radical que desafía toda lógica humana. No basta con perdonar 7 veces, Él enseña 70 veces 7, significando perdón ilimitado, sin contar ofensas ni poner límites. Cuando Pedro pregunta, Señor, ¿até cuántas veces meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Jesús responde con uma parábola chocante, un rey perdoa uma dívida impagável de milhões. Mas o servo perdoado não perdoa uma dívida mínima. A lição é acentuada clara, recebemos perdão total de Deus, devemos estender o mesmo aos outros. O perdão de Cristo não ignora a dor ou justifica o pecado. Confronta a ferida mais profunda, nossa incapacidade de soltar ofensas, sem intervenção divina. Ele mesmo exemplificou na cruz, Pai, perdoa deles porque não sabem o que fazem. Vez perdão não era condicional nem tardio, fluía em meio a grave agonia máxima. Hoje, muitos carregam rancores que envenenam alma e corpo porque não entendem que perdão não depende do arrependimento do ofensor, mas da obediência a Cristo.
practicar es perdão, liberta meis que ofendido, quebra ciclos de amargura geracional, restaura relacionamientos destruidos. Cura corazones endurecidos. Jesús sabía que, guardando ofensas, nos tornamos prisioneiros de quem nos feriu. Seu mandamento confronta. Nossa justiça própria, mas oferece a maior liberdade, perdoar como fomos perdoados. Quem abraça essa verdade experimenta paz sobrenatural, não porque a dor desaparece instantaneamente, mas porque entrega a vingança a Deus, confiando que Ele fará justiça perfeita no tempo certo. Jesús habló claramente sobre el fin de los tiempos, pero sus palabras no buscan aterrorizar, sino preparar y consolar. Cuando dice cuando virdes estas coisas. Olai para cima y levanta ya as vossas cabezas, porque a vossa redenção está próxima. Ele transformaba pánico en expectativa alegre, osinais guerras, falsos cristos. Perseguições não são para gerar desespero, mas para afirmar que Deus controla a história e seu plano avança irremediavelmente. O segredo libertador está na certeza aquele dia virá como ladrão na noite, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Quem conhece Cristo não vive no medo do apocalipse, mas na paz de saber que está do lado vencedor. Jesus garantiu, não temas. Ou vence o mundo. As tribulações finais provam que a vitória já foi conquistada na cruz, não há surpresa para quem vigia e ora. Essas declarações liberam porque deslocam o foco do caos global para fidelidade pessoal. Quem perseverar até o fim será salvo. Não é acentuada a perfeição humana, mas apego confiante a Cristo em meio a grave tormenta. Hoje, revisitar essas promessas traz alívio imediato. O fim não é acentuada a derrota dos fiéis, mas consumação de todas as promessas divinas. O medo do analizar quando se entende que Jesus não anunciou catástrofes para nos paralisar, mas para nos posicionar como testemunhas confiantes de esse a soberania absoluta sobre o tempo e a eternidade. Las palabras de Jesús no son meras enseñanzas filosóficas, son poder vivo que desarma ataduras espirituales, emocionales y físicas que nadie ve, pero todos sentimos cuando le dice levántate. Toma tua cama y anda. Ao paralítico no estaba apenas curando músculos, libertaba uma identidade aprisionada a 38 anos en Bethesda, devolvendo propósito, dignidade y esperanza. Cada milagre acompañado de palabra revelaba que ese a vos desfaso que o pecado y o trauma te por décadas, o poder libertador continuo. Auge, mulher, estás libre do teu mal. Aquela encurvada 18 anos, fila, a tua fé te salvou, vai en paz. A grave hemorrágica 12 anos sangrando, não eran fórmulas mágicas. Más autoridade pessoal que expulsaba demonios, curaba memorias, restauraba destinos roubados. Jesús sabía que as maiores prisões não tembrais os ao vergonha, rejeição, vícios, depressão. Mentiras internalizadas que rouban vida aos poucos. Quando alguém crê e recebe as palavras hoje, ocorre o mesmo. Cadeias emocionais se quebram, padrões destrutivos param, fardos sobrenaturais saem. Não é acentuada a psicologia humana, mas poder divino atuando a través da fé simples. Essas palavras confrontam o invisível, medos e razones, compulsores, voces acusadoras e declaram: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem mais internaliza experimenta a maior liberdade, não mais escravo de passados, circunstâncias ou impulsos, mas filo restaurado, caminando en liberdade que nenhuma força humana pode conceder. Si este mensaje te impactó y quieres seguir explorando los misterios del Evangelio, deja tu like, escribe en los comentarios cuál de estas palabras de Jesús más te confrontó o bendijo. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que la libertad verdadera está en Cristo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más revelaciones que cambian vidas. Gracias por estar aquí y que las palabras de Jesús sigan liberándote cada día.